Muito bem, minha gente, estamos aqui de volta para mais um Falando de Tudo com Lincoln Lira. Vamos aguardar o nosso herói entrar, já entrou aqui pelo Face. Aí! Tem que mandar um limão. Agora sim. Pelo Insta fica tudo mais fácil. Agora seu rosto encheu a câmera. Tu tem que mandar um limão. No Instagram nós já estamos ao vivo. E agora estamos entrando ao vivo pelo Facebook. Em 3, 2, 1. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Aqui o negócio Twitter é mole não. Eu estava conversando com o Paulo Leonel semana passada, que você conhece pouco, e o Paulo Leonel me dizia que no Twitter você tem até 8 profissionais, né, trabalhando simultaneamente. Um camarada no corte, o outro no TP, o outro no inseridor de caracteres, um camarada na propaganda, 8 pessoas. 8 ele foi meio exagerado, mas eu já vi trabalhar no mínimo 4. No mínimo 4. Que seja. Aqui é só o papai cuidando. Beleza. Agora melhorou. Muito bem. Bem, pessoal, nós estamos aqui com mais um Falando de Tudo. Hoje nós temos, para variar, uma quantidade absurda de assunto para bater papo, porque o que não nos falta é papo. Parece que a turma trabalha em favor de nós, né? Os nossos governantes, os nossos políticos, as pessoas que cuidam desse país, eles trabalham em favor de nós. Mas antes da gente entrar nos nossos temas de pauta, eu quero dizer para você o seguinte: várias coisas que eu quero dizer antes, mas umas delas são prioritárias. A primeira é que ontem a tua live com o Mário Belisário foi espetacular. Muito legal. Nossa, mas foi muito bacana. Ele deu um molho... Qual parte que você mais gostou? Eu tenho a minha. Lincoln, eu não tenho parte que eu tenha gostado mais, mas eu gostei muito quando ele falou da percepção de que a internet não sucumbiu o rádio, assim como a TV também não sucumbiu. Por que eu vou te dizer isso a você? Porque o Mário Belisário é um camarada de experiência, né, de anos de praça, e você imagina que ele vai fazer alguma queixa de que a modernidade atrapalhou aquilo que ele vem trazendo como trabalho há tantos anos, né? Não, na verdade ele tá nem aí para a modernidade, ele continua tocando o barco dele, inclusive ele acha que a modernidade ajuda demais o tradicional veículo dele, que é o rádio. Então, quando ele se colocou dessa forma, se colocou de uma forma jovial, de uma forma renovada, né, da sua carreira, da sua posição, achei fantástico com o posicionamento dele. Mas a live toda foi muito legal, viu? O Mário batendo papo, conversando, bacana. Eu gostei daquela parte que ele falou que trabalhou na Rádio Mundial, porque eu era criança e a Rádio Mundial me influenciou muito. A Rádio Mundial AM. Realmente também, eu gostei. Eu não peguei o Big Boy, né? Mas eu peguei a época do Alberto Brizola. Né? Peguei também, mas eu também já era rapazinho. E peguei muito, tem um cara que me influenciou, as pessoas às vezes, só teve um cara que sacou essa parada comigo, foi o Michael Sullivan, né? Que ele falou que eu era que ele falou que eu sou uma cópia, assim, né, do Big Boy, né, desse jeito, assim, meu e tal, ele fez essa lembrança. E aí eu lembrei pra ele falou, cara, eu queria falar isso, mas eu não lembrava. E do Messier Limar, olha aí, um cara já mandou aqui, ó, mandaram antes aqui, ó, janela para o passado, mandou, Messier Limar, exatamente. É o Max, é o nosso amigo Max Souza que falou. O janela do passado é do Max. É isso aí, Messier Limar, exatamente. O Michael Sullivan falou que eu sou uma mistura do Big Boy, que eu não peguei, e do Messier Limar, que o Messier Limar era cabelo sarará, e eu pegava ele na Band.
pegava ele na Band, falando de música, de black music, e eu peguei um pouco realmente da maneira que ele conduzia o programa, eu me inspirei assim nele. Muito legal. Muito feliz. Agora, o Mário colocou também uma coisa muito bacana, né, ontem. Porque, na verdade, e o papo de vocês não aprofundou nisso, mas na minha cabeça foi como se tivesse aprofundado, porque quando começou, já deu a dica de para onde ele ia. Ele colocou muito bem que, na verdade, quando a televisão chegou e todo mundo achou que fosse matar o rádio, na verdade a TV viveu do rádio. Porque foi na migração de todo o potencial do rádio, da experiência do rádio, que foi para uma nova forma de linguagem para a TV, foi que a TV conseguiu viver os seus primeiros anos, porque ela foi, na verdade, a versão televisiva do que se fazia no rádio. Não teve como fugir daí, né? Tanto é verdade que grandes atores de rádio foram para a televisão exatamente emprestar a experiência deles, né? E para quem não sabe, nesse caminho aí, a gente tem o Silvio Santos, né? O Chico Anísio, o Orlando Drummond, o seu peru, que ainda está vivo aí com 102 anos quase, e toda essa gente que formaram os primeiros anos de TV exatamente pela força que eles tinham dos programas de rádio. Ó, o Marcos está lembrando, a escolinha do professor Raimundo, que trouxeram os programas de rádio para a TV e fizeram os primeiros anos de TV. Então, na verdade, na verdade, o rádio, ele ainda hoje, ele tem essa proporção de matriciar, ser matriz. Matriciar, exatamente isso. De ser matriz de algumas coisas que acontecem na mídia televisiva e da internet. Né, é verdade. Disso, né? Então, por exemplo, a mídia esportiva, que hoje está tomando conta da televisão, porque os programas ao vivo eles estão tomando conta da televisão. Porque é o que a televisão vai sobreviver, é do ao vivo. Os programas gravados, eles estão perdendo força a partir do momento que você tem uma forma de cabo ou algum tipo de conteúdo que você tem um acesso customizado do que você queira assistir. A televisão não consegue. Exatamente. Então, tudo que é gravado da TV está perdendo força. Então, a força dela vem, por exemplo, de um futebol ao vivo. E isso tudo vem matriciado de rádio. Então, os grandes locutores de televisão, a gente brincava ontem com o Januário de Oliveira, que é o que você gosta, que ele lembrou bem. Eu lembrei, mas eu não tinha esse mote, né? O fato do Januário de Oliveira ficar na nossa cabeça era justamente a reprise do jogo no Maracanã de tarde e a reprise à noite. Exatamente. E ele fez escola, né? Pela TVE. Hoje, e ele fez escola, na verdade. Fez. Mas ele no rádio, existem caras mais fortes. Por exemplo, quando ele fala do Valdir Amaral e do Cury, Jorge Cury. Do Jorge Cury, são mais fortes do que o Januário. Mas o Januário tem essa coisa que cumpre hoje a TV a cabo esportivo. Você pega o esporte, eles têm 3, 4 canais no canal fechado, né? Então, essa coisa das transmissões ao vivo, elas foram matriciadas da rádio para a TV a cabo. Agora, a internet também já está rolando isso. Essa coisa do humor, que a internet é muito forte, né? Muito forte, Vem da rádio, né? Aquele programa dele, o Patrulha da Cidade, tem a telenovela, muito engraçada. Aquele programa tem mais de 60 anos, como você bem colocou, e eu lembro quando eu era criança que a minha avó assistia Patrulha da Cidade, que era perto do meio-dia, né, dentro do programa do Harold de Oliveira. Harold de Andrade, né? O Harold de Oliveira é o senador. Do Harold de Andrade. Agora, uma coisa que eu estava falando, ele botou muito bem que o rádio fez a escola até dos narradores esportivos, né? Porque você vê hoje os narradores esportivos de TV, eles hoje mais ou menos que caíram na história do rádio. Se você lembrar do início das transmissões televisivas, ele ligava o rádio na Rádio Vitrola, e a gente acompanhava a narração da rádio com a imagem da TV. Porque era uma transmissão, a da TV, muito lenta, muito devagar, exatamente porque tinha o benefício do visual, né? E o rádio não, o rádio dava aquela empolgação, fazia a gente imaginar a jogada. O jogo assistido pelo rádio não parava nunca, né? Não tinha bola fora, não tinha bola na lateral, parecia que o jogo estava o tempo todo, aqueles caras se cansando a reboque. E aí, com o tempo, eles foram mudando. Uma coisa que eu expliquei outro dia
para as pessoas que gostam de futebol, é que o lance da televisão, ela limitou, inclusive, a narração, porque o cara ele usa um monitor de TV. Então, o replay e a maneira que ele posiciona a narrativa é em função do enquadramento da TV. E eu explicava que você não vê o jogo de forma holística. Não. Eles não falam movimentos que são movimentos que estão fora do enquadramento da bola. O rádio não. O rádio, eles tinham cara de campo e eles têm essa visão mais ampliada e transmitem com essa visão ampliada. Aí você fala, pô, mas o cara da TV está lá vendo ao vivo. Sim, ele está vendo ao vivo, mas ele obedece uma direção que fala para ele do enquadramento da bola. Então não adianta ele falar de algo que... Sim, porque ele não pode falar de algo que o telespectador não esteja vendo. Exatamente. Já o cara da rádio, ele joga pro imaginário, né? Então ele fala, pô, tem lá um cara com o corpo estendido no chão, na área adversária, entendeu? Na área adversária, que a bola não tá lá, mas o cara tá acompanhando. Muito legal. E aí, eu sei que essa tua live de ontem, você imagina, a live aconteceu ontem, nós estamos falando dela agora, e vamos falar dela durante muito tempo, porque foi muito cheia de conteúdo. O Mário Belisário é efetivamente uma pessoa de uma capacidade referencial muito grande, né? Porque ele é uma referência hoje. Ele chegou com os seus referenciais quando ele chegou na rádio, vindo de Belém. Mas hoje ele se tornou uma referência muito forte. Ainda vai trabalhar com um programa de décadas, né? Um programa de 60 anos, um programa sexagenário. Se você considerar direitinho, o Patrão da Cidade tem mais tempo que eu de vivo, imagina. Então você vê como é um programa longevo na voz de uma pessoa que já é referência. Tudo isso faz muito sentido, é muito bacana. E a voz dele é muito peculiar, né, cara? A voz dele é cavernosa. É cavernosa. O negócio violento, já vem estéreo. Já vem preparada. A voz dele é formidável. Eu gosto muito do Januário, do Belisário. Falando de Januário de Oliveira, né? Que nos deixou tem pouco tempo, né? Se eu não me engano, ano passado. Ano passado. Uma triste lembrança, mas que é uma feliz memória do rádio e da televisão brasileira. Por falar em cavernosa, como a voz do Mário Belisário, cavernoso também é aquilo que os nossos políticos e governantes fazem conosco. Eu estava falando isso no início do programa, e eu quero começar falando sobre esse encarte bacana que você me mandou do Cláudio Humberto, que postou no dia 10, portanto ontem, segunda-feira, no Dia, não é isso? No Dia Net. Ele é colunista lá e falava dos juros criminosos. Eu quero destacar, que eu vou pedir permissão a vocês de ler, porque é importantíssimo o que ele está falando. Os juros criminosos, abre aspas, os juros criminosos das administradoras dos cartões de crédito chegam até 600% ao ano. Prestem atenção, você que está me ouvindo aqui pelo Instagram e pelo Facebook. 600% ao ano. Mas ninguém, absolutamente ninguém, é enquadrado em crime de usura e prática extorsiva e abusiva, porque, inclusive, ganharam proteção na Câmara dos Deputados do senhor, nada mais, nada menos, presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo ele, lá embaixo na nota, eu não vou ler tudo, ele diz que não se deve, defesa dele, se imiscuir, se infiltrar, intervir de forma indevida no processo de juros, porque os juros devem ser livres. Agora você vê a cabeça do político quando é conveniente para ele. Ele está dizendo que um processo desse criminoso porque é contra aquilo que vem estabelecido na Constituição. Então vem lá, estabelecido na Constituição, tem um percentual, se eu não me engano, 12% ao ano. A Constituição diz isso, determina isso. Os juros hoje é de 600, é criminoso, é extorsivo, é abusivo. E ele diz, presidente da Câmara, que não se deve intervir de forma indevida, ele chamou de intervenção indevida por questões que lhe são convenientes, a eventual intromissão da Câmara no processo de cobrança de juros abusivo do cartão de crédito, 600% ao ano. É importante lembrar que no Senado
já houve uma proposta e um projeto que foi votado 56-14, proposta inclusive de autoria do Álvaro Dias, que deve vir aqui no nosso programa aí nos próximos meses. É o presidente do Podemos. É, presidente do Podemos. Ele deve vir aqui porque é um projeto dele já há muitos anos, limitar a cobrança de juros do cartão de crédito. Agora, me diga o seguinte, Lincoln, eu quero começar te perguntando e depois você fala o que você quiser. Da onde sai da cabeça do político o discurso conveniente e casuísta de ir em favor daquilo que é criminoso para atender aos seus privilégios e suas pretensões futuras? Porque parece que o Rodrigo Maia já andou dizendo que deverá trabalhar no sistema financeiro quando deixar de ser político. Ele vem... eu recebi isso aí eu recebi num grupo da escola, né? Meus amigos de escola de ensino médio, que é a formação profissionalizante, que eu tanto defendo, né? Então, nesse meu grupo, veio esse amigo meu, e ali também veio uma argumentação de um outro amigo meu, que aí eu consigo te responder. A argumentação de que no livre comércio, economia liberal, você pode cobrar os juros que você quiser como se fosse um produto. Então, é como se eu tivesse uma loja e eu cobro por aquele produto o valor que eu quiser, paga quem quer. Só que não é bem assim. Quer dizer, esse é o disfarce da resposta. O preço, tudo bem. O maior número... Sim, mas o dinheiro para o banco é um produto. Né? Então ele cobra quanto ele quiser. Mas só que essa é uma resposta disfarçada. Ela é uma resposta fake, ela não é verdadeira. Por quê? Porque eu não posso ser banco. Então não é livre comércio. Só pode ser banco quem é chancelado pelo governo. Eu posso ter o maior dinheiro do mundo. O lastreamento do dinheiro, eu não posso abrir uma loja e falar que sou banco. Eu sou agiota e sou preso. Então isso é uma agiotagem legalizada. Entendeu? E outra coisa muito incoerente é o spread. Que aí eu posso te explicar, se a galera de repente está assistindo e não entende. Que o problema não é os juros altos. O problema é que ele paga 1% quando você bota dinheiro lá e cobra 600. Quer dizer, ele paga 12 ao ano se você botar o dinheiro lá na poupança e cobra 600. Essa diferença é que é a ladroagem, entendeu? Porque se ele cobrasse 600 no banco dele, mas pagasse 500 de juros se você botasse dinheiro lá, aí é livre comércio. Mas não, eu não posso falar a palavra que eu gostaria. A ladroagem, vamos usar uma palavra melhorzinha, né? A ladroagem é justamente a institucionalização de um spread gigante. Aí o meu amigo falou, isso não pode ser feito em intervenção do Estado. Claro que pode. Tudo que é concessão do Estado tem que ter intervenção do Estado. É igual mídia aberta, é igual, por exemplo, comercializar petróleo. Tudo que é institucionalizado de forma que tem um critério para ser comercializado, pode... Que tem uma concessão. Exatamente. Tem que ter intervenção, porque é como eu estava explicando. Inclusive, a ladroagem é gigante, e esses caras, eles não têm nem lastro do dinheiro, né? Isso aí, se alguém quiser a curiosidade disso... É outro problema. É um outro problema. É só você pesquisar sobre as famílias, por exemplo, Rothschild, que inventaram o banco, que são os judeus, que, na verdade, eles só dão crédito. É um dinheiro imaginário. Se todo mundo tirar o dinheiro do banco, eles não têm esse dinheiro. Então isso é outro absurdo, entendeu? Porque, na verdade, a concessão é do Estado para ele dizer que tem dinheiro, que no fundo ele não tem. Ele diz que tem, ele bota um número lá para você, mas ele te dá crédito daquilo e faz a mesma coisa onde você compra. Então essa malandragem, ela é institucionalizada no sentido de aprove, e aí faz com que a gente, uma nação que está entre as 10 economias do mundo, que tem as maiores taxas do planeta. A gente não é as maiores taxas do planeta de forma absoluta, mas entre as 10 economias do mundo, que são os 10 PIBs do mundo, a gente é a maior taxa do planeta. Estamos anos-luz na frente. Aí ficam essas palhaçadas, dessas propagandas de banco na televisão, falando, nós estamos ajudando a população, demos R$1 bilhão. Vai pro inferno que vocês estão ajudando nada, vocês estão arrancando, porque tu pega as taxas e as tarifas dos bancos, nem isso eles diminuíram, os safados, entendeu? A gente em casa sem poder trabalhar,
com maior dificuldade, e os caras largando aço em taxa, em tudo. Aí meu amigo falou, mas os bancos digitais vão dar uma dificultada nisso. Realmente os bancos digitais vieram para trazer uma maior concorrência, mas nem tudo você consegue fazer pelos bancos digitais, entendeu? Além do que, grande parte dos bancos digitais, na verdade, são operados pelos bancos tradicionais. Também não se deve esquecer isso, que há muito dos bancos regulares por trás dos bancos digitais. Então, até isso o consumidor tem que tomar cuidado, porque a administração é a mesma, né? A administração é a mesma, você não foge muito deles, não. Eu sei bem do que estou falando, porque eu já vi isso de perto. Então tem que tomar muito cuidado. Se outra pessoa quiser uma pergunta mais aprofundada, do tipo, mas o que o banco tem a ver com a economia do Brasil, do país e tal? O banco, por exemplo, ele está envolvido na maior parte dos financiamentos da sociedade brasileira, né? De qualquer sociedade. Então, por exemplo, você vai comprar toda a parte imobiliária, o desenvolvimento imobiliário de uma nação, o desenvolvimento estrutural, por exemplo, de saneamento, tudo isso é financiado com recursos do banco. Então, por exemplo, você vai comprar um carro, ou você vai economicamente trazer a compra, o seu dinheiro sempre tem que passar pelo banco. Por exemplo, as contas das empresas, você não consegue monetizar isso com papel moeda. Então, o banco, ele intervém em toda a economia. Então, esse monopólio, a gente está com 3 bancos privados no Brasil, pô. É o Santander, o Bradesco e o Itaú. Entendeu? Isso é um absurdo. Praticamente monopolizando toda a operação bancária. Agora, vai uma crítica também à atual gestão, né? Tem um aspecto assim de que, pô, não é o executivo que muda isso, é o legislativo. Mas vai uma crítica porque o Guedes, é difícil ele mudar isso aí, porque o Guedes é economista de Chicago. E os caras de Chicago são tudo banqueiro, é difícil eles mudarem essa estrutura. Eles trabalham com essa máxima, né? É interessante porque a gente muda de ideologia, mas não muda esse monopólio, né? Porque o PT, que era um partido de esquerda e fala de igualitário e tal, monopolizou os bancos no Brasil. É muito interessante isso. Como é que um partido de esquerda, com discurso de ideologia de esquerda, ele faz um monopólio no Brasil de 3 bancos privados? É muito engraçado. Porque na verdade, Lincoln, eu venho falando isso já há algum tempo, desde a época que nós fazíamos o debate da Rádio Betel. Você lembra que eu falava isso, você vai lembrar direitinho. O nosso problema não está em governos, em partidos, está no mecanismo que foi criado lá atrás e que vem se perpetuando nesse país durante anos. Na verdade, entra governante e sai governante e eles ficam ou não ficam em função de atenderem os interesses desse mecanismo que se instaurou no Brasil. Então, luta contra um, luta contra outro, deixa o outro, tira esse, não deu, dá impeachment, faz isso. Tudo isso é em função dos interesses desse mecanismo que, de uma forma ou de outra, quem entrou não atendeu e precisa ser tirado. É o tempo todo. Você lembra muito bem, só para eu terminar a ideia, você lembra muito bem que o próprio Lula bateu na trave 4 vezes antes de ser presidente, 4 ou 3 vezes, eu não lembro bem exatamente. Mas desde 90 que ele tentava, né, ser presidente da República. Conseguiu no final, quando todo mundo ficou dizendo assim, o Lulinha virou Lulinha Paz e Amor. Não foi o Lulinha Paz e Amor. Na verdade, o Lula começou a acenar dizendo o seguinte, eu vou manter o que o mecanismo quer. E aí, então ele conseguiu chegar onde chegou. Porque ele ia travar de novo, ia segurar outra vez. Os interesses desse mecanismo, dessas que o tanto ele gritava, essas elites, é o que atende ou não atende, ou fica ou não fica de acordo com eles. E esses mecanismos, esses interesses, estão retratados aí. Como é que um presidente da Câmara dos Deputados, né, dá de ombros para um projeto que foi decidido, votado por maioria esmagadora no Senado, e não dá prosseguimento, porque ele acha, teoricamente, que não é correto intervir de forma indevida no processo, sendo que ele não teria possibilidade de parar o processo, porque veio do Senado para ele, veio da Câmara mais alta para a Câmara mais baixa. Ele não poderia fazer isso. O lobby privado é tão forte, né, que a Caixa Econômica diminuiu os juros, mas eles conseguiram cartelizar. E um amigo meu falou, mas é livre concorrência, o cara podia baixar. Não, os privados estão cartelizados, eles baseiam uma taxa e não há concorrência, eles ficam ali mantendo acima de 10%, entendeu?
o governo federal, através do presidente, do executivo, ele baixou o da Caixa, porque ele tem poder para isso. Mas os outros estão cartelizados. E outra coisa, esse lobby é tão forte que ele conseguiu quebrar os bancos estaduais, né? A corrupção conseguiu fazer com que os bancos estaduais, porque os bancos estaduais davam... Perdessem força de fomento. Exatamente, exatamente, porque eles, por exemplo, poderiam fomentar economicamente o Estado, Banerj, Banestado. Esses bancos estaduais, eles tinham capacidade, com esses recursos, de fomentar as economias estaduais. Até isso foi quebrado no Brasil, né? Foi à mercê dos interesses privados desses bancos. É o mesmo processo que aconteceu na saúde e na educação. Eu venho falando sempre isso. A despeito de um fomento artificial para crescimento do comércio da educação e o comércio da saúde, sucatearam a saúde e a educação privadas. Sim. E aí agora nós estamos com um tiro no pé, porque aí a malha se encolheu, né? Ficou degradada, houve uma depreciação da potencialidade de atendimento, e agora estou reclamando que está ficando caro manter de forma privada todos os custos, ora, para todo ônus, para todo bônus, digo, ônus. Né? Então, agora tem que já comeu a carne, agora rói o osso, né? Não, eles querem só que o povo roa o osso boa. E eles fiquem só com a carne. E a questão do processo dos juros é exatamente a mesma coisa. Eu só fico impressionado que a cara de pau é tão grande que o camarada vai para a TV fazer uma resposta dessa, né, como se estivesse dando uma resposta muito ilibada, de uma compreensão democrática acima do bem e do mal e acima da média das pessoas, né? É uma coisa impressionante. O Ramon está dizendo aqui, ó, Ramon Martins, só osso para o povo. E é realmente isso que a gente está falando. É o que esse povo quer. Para o povo, só osso. Dá até uma frase, hein, Ramon? Para o povo, osso. O Max está rindo aí desse assunto. Nós temos outros assuntos bastante interessantes também para falar hoje. Um deles volta na questão de que foi mais ou menos tocada por você e pelo Mário ontem, naquela questão da violência do Rio de Janeiro. E ele falou ontem de uma maneira muito interessante de que se levar a violência a ferro e fogo, morre todo mundo. E ele traz graça para esse processo, quando ele faz piada até com a narrativa dos fatos de violência no Patrulha da Cidade. Mas essa violência ela é muito séria, né? Ele faz graça para diminuir a dor, diminuir a força entristecedora dos fatos. Ele atenua, de certa forma, dando uma forma mais palatável de se aceitar que determinadas coisas venham acontecendo. Mas é uma coisa que tem se tornado muito séria à medida que agora, com a volta, né, para o normal, com a recuperação da economia, do movimento social de novo, isso volta a ser assunto, e volta a ser um assunto muito forte, muito firme. Como é que a população deve se comportar diante desse avanço da violência, que não só graça toda a competência econômica do local, mas também atenta sobre a segurança deles pessoalmente, particularmente? Como é que eles vão viver dessa forma? O que você entende desse assunto aí? Eu tive um amigo que, inclusive, foi assaltado, e o que acontece? A gente percebe que algumas medidas que elas eram efetivas, elas foram, assim, de certa forma, participaram da questão do isolamento e elas não estão acontecendo. Então, por exemplo, não pode se fazer algumas medidas judiciais de busca e apreensão e de prisão e tal. E isso faz com que haja assim, uma maior liberdade em relação à violência. É impressionante. Ele me deu um depoimento de ter ido na delegacia e a inspetora falar algumas coisas do tipo assim, a gente não pode fazer nada e tal. Então, é só na base da oração, Jansen. É só pedir a Deus que nos livre, porque realmente é muito complicado. Algumas áreas do Rio de Janeiro, elas têm muita dificuldade em relação a um policiamento tal, ostensivo e tal. E outras áreas, por uma questão até estratégica do turismo, elas são um pouco mais preservadas, né? Mas o que ele falava e a minha fala no sentido até tem a ver com a questão
atuação do Estado, assim, da polícia, de forma geral, é as medidas de utilização, assim, de se agir de forma com inteligência, que é esse departamento de espionagem de informações, né, que faz com que você diminua a ostensividade e seja mais efetivo, né? Existe uma falsa máxima de que para muita, vamos dizer assim, contenção da violência, você tem que ser mais ostensivo. Isso é um equívoco, né? A ostensividade, ela traz problemas dos quais a gente tem que administrar, de bala perdida, de alguns civis sendo feridos, essas coisas todas. Quando você parte para um serviço de inteligência, um maior investimento na inteligência, você faz com que, muitas vezes, a efetividade da ação, você mitigar a violência, fazer apreensões e prender pessoas, você não dê um tiro, entendeu? Você vai de forma efetiva, com informação, e prende as devidas pessoas. É claro que isso não é 100%. Às vezes há um enfrentamento, mas você diminui muito quando você investe em inteligência e de forma prévia você faz o PREC, né? Que são os caras que estão infiltrados, serviços secretos e tal, que eles vão tendo as informações, eles se infiltram, e aí quando vai a efetiva prisão, a efetiva ação, ela acontece de que muitas vezes não precisa de nenhum tipo de ação de violência, entendeu? Você diminui o perímetro, né, de ação, fica muito mais fácil, seria muito mais cirúrgico na ação. Não tem a menor dúvida. Exatamente, Não tem a menor dúvida. E num lugar como, numa região como a nossa, que vive eminentemente de turismo, era muito importante que a gente reduzisse essa questão do lastro de violência que nós temos na cidade, porque se continuar desse jeito, a nossa vocação turística, que é uma das molas mestres da nossa economia, vai ficando prejudicada, né? Ficando prejudicada a ponto de a gente perder muito, né? Ela já vem perdendo já há alguns anos, há muitos anos, se desgastando nesse aspecto. Com aquele tempo daquelas, esqueci o nome agora, daquele plano do Beltrame, né? Aquele plano que colocava os batalhões nas comunidades. As UPPs? As UPPs. Deu uma diminuída com a implementação das UPPs, eu me lembro bem. Mas depois aquilo virou plataforma política, né? E eles querendo crescer de uma forma muito grandiosa, sem ter a estrutura devida, e aí começa esse papo da ostensividade, né? Então, isso começa a virar um sinônimo de número de policiais e equipamento. A conta não é essa, entendeu? Você não dá mais segurança com maior volume de policiais e com maior volume de equipamento. Isso é um grande equívoco. Entendeu? Eu acho que a gente até pode trazer, viu, Lincoln, acho que a gente pode preparar para algumas falas no futuro próximo, a gente pode trazer para fazer um mini seminário falando sobre esses assuntos assim, muito mais ligados à cidade, porque vai valer a pena a gente se debruçar em cima disso de uma forma mais responsável. Chega um nível, por exemplo, que você vai ter um policial para cada habitante. Você vai ter um policial para fiscalizar um... E não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Outros dois assuntos que também falam diretamente a gente, nós já estamos aí com 20 minutos para o encerramento do programa, a gente tem que adiantar. O primeiro assunto é o seguinte, na semana passada nós tivemos 2 dias muito interessantes em termos de datas comemorativas, né? Hoje foi o dia da televisão, mas é muito em cima, e a televisão está super bem homenageada, mas eu queria prender aqui em 2 assuntos da semana passada. O primeiro foi o dia do documentário brasileiro. Que documentário é cinema? Cinema é arte. Arte e cultura é uma coisa muito importante para dentro da cidade do Rio de Janeiro, e o Rio sempre foi proeminente em termos de cinema e em termos de arte. O documentário é um modelo de cinema bastante interessante, mas muito pouco trabalhado. Eu acho até que no Brasil ele é trabalhado de forma significativa, no sentido de que a gente tem alguns bons documentários, né? Essa capacidade do documentarista de enxergar o nosso cotidiano, que nós mesmos não vemos ou fazemos questão de não ver, é muito bacana. Agora, como é que se fomenta isso? Como é que se dá incentivo a isso? Como é que nós vamos fazer com que este aspecto, esse segmento da cultura e da arte tenha poder de realização
e, por conta disso, poder de nos trazer melhores visões sobre a sociedade. Assim, as coisas, esses conhecimentos e saberes, né, Jansen, eles são multidisciplinares, né? Às vezes a gente quer pensar a cultura de uma forma muito isolada. Então, o que acontece? Esses saberes e esses conhecimentos, eles são multidisciplinares. Eles são multidisciplinares. O que isso significa? Significa, por exemplo, que a serviço do entretenimento e da cultura tem que estar a educação. Então, ontem mesmo eu estava vendo um documentário da Segunda Guerra Mundial. Então, eu nunca na escola tive a oportunidade e o privilégio de ver algo tão precioso como eu estava assistindo ontem um documentário alemão sobre as estruturas do Terceiro Reich em relação à guerra dos alemães contra os aliados. Então, por exemplo, se eu tivesse o privilégio de, na escola, ter aprendido através desses documentários, isso ia me servir de uma utilidade muito grandiosa. Então, Sim. Tem essa questão do entretenimento, mas tem a questão educacional. Então, por exemplo, haveria de se haver verbas para incentivo desses documentários, para que isso instrumentalizasse a nossa educação. Não tem comparação você assistir uma aula com um documentário riquíssimo, precioso, com informações relevantes, de uma forma bem produzida. Não tem comparação. Não tem. Um professor ter esse tipo de instrumentalização para educar pessoas. Então, eu acho que esses setores, eles têm que se falar. Então, por exemplo, a educação, parte dela, do financiamento dela, tem recurso pra caramba aí, mas em vez dos caras ficar e fazendo outras coisas, deveriam estar financiando isso, entendeu? Então, porque na verdade a arte e o entretenimento, ele faz parte da formação da pessoa, da plenitude, da integralidade da pessoa, né? Perfeito. A gente não aprende só a fazer conta e a escrever português, portuguesa, não. O entretenimento ele tem que fazer parte da formação educacional das pessoas, né? Então, eu acho que o papel do Estado, um pedaço, né, e das empresas é ter esse tipo de vinculação multidisciplinar. E aí os documentários seriam mais financiados e a gente teria um maior volume de documentários no Brasil. Olha, o Hugo está falando uma coisa bastante interessante. O Hugo Lisboa está dizendo o seguinte, ó, dentro desta forma de educação, iria gerar nos jovens também interesse de serem profissionais ligados a audiovisual. Dessa área. Bacana, é isso mesmo, Hugo, tem razão. A própria geração desse material faria com que se realimentasse o processo de surgimento de profissionais interessados, jovens interessados nessa profissão, né? Iria fazer a realimentação desse cenário. Perfeito o que ele falou. E nós tivemos, na semana passada, uma coisa bastante bacana, que foi a suspensão pela Justiça, proibição da Justiça, pela Justiça do retorno às aulas presenciais no Rio de Janeiro, em toda a rede privada também, né? Apesar de ter sido liberada. O que você enxerga como isso? Isso é um desserviço ou é uma atitude responsável da Justiça para evitar problemas ainda com números tão fortes na pandemia? Olha, ultimamente eu não tenho gostado dessas intervenções da Justiça. Eu acho que a Justiça está se metendo em tudo e não é papel da Justiça ficar intervindo. Eles estão intervindo em tudo. Até eu estava vendo uma notícia que o Gilmar Mendes ofendeu o Delaiol e quem vai pagar a multa é a União, quer dizer, a gente que paga. Eu não gosto esse tipo de intervenção da Justiça, eu não gosto. Eu acho que isso tem que ser uma política no sentido de as instituições estaduais, municipais, elas têm que entender a sua realidade. Tem cidade no Brasil que o Covid não tem nenhum caso. Então por que a escola lá está parada? Não tem nenhum caso, entendeu? Então eu acho que isso tem uma dinâmica da realidade municipal de cada lugar, sabe? Aqui, por exemplo, a gente está numa diminuição. Eu vi pessoalmente uma palestra do Crivella dizendo que o número de mortes no Rio de Janeiro esse mês de agosto, última quinzena de julho e primeira de agosto, né, somando 30 dias, o total de mortes no município do Rio de Janeiro é menor do que o total do ano passado, mesmo com o Covid. Mas isso a mídia não fala. Entendeu? Ou seja, está muito menos periculoso ir para a rua hoje do que esteve no ano passado.
Você entendeu, né? Nos últimos 30 dias, o número de mortes no Rio de Janeiro, 15 dias de julho e 15 dias e 10 dias, sei lá, de agosto, 20 de julho, os últimos 30 dias, o número de mortes no município do Rio de Janeiro é menor do que o total de mortes desse período no ano passado, sendo que você tem a Covid. Então, ou seja, mesmo o acréscimo de mais uma doença não foi bastante para ultrapassar o número de mortes do ano passado. Então, esse tipo de dado, ele tem uma peculiaridade customizada do município que cabe ao gestor entender o que ele vai fazer daquilo que a gente fala de planejamento da volta às aulas. Porque o problema das aulas não são só os alunos. A gente já conversou isso aqui. O problema das aulas, por exemplo, eu tenho uma criança de 3 anos aqui dentro de casa. Então, volta e meia, eu e minha esposa, a gente tem que fazer um planejamento, porque ela está home office, mas ela voltando a trabalhar, como é que vai fazer com a criança? Então, o problema da criança não é só a criança de ir ou de não ir, é o problema que ela repercute de forma sistêmica nos adultos que trabalham, na força da mão de obra do município. É isso que a gente tem que entender. Então, e que a gente perde muito com isso, né? Perde, não tem, as crianças são vetores. Beleza, as crianças são vetores. Mas o índice, por exemplo, das crianças que são acometidas dessa doença são pequenos demais. Não tem criança morrendo de Covid. Tem uma, tem duas. Pô, no universo de 100 mil, pô, é pouco. O problema, eu vejo o problema da criança exatamente maior, é exatamente disso. Quando você faz com que a criança não vá para a rua, você prende os pais também. Exato. Estão todos interligados, né? O Hugo está dizendo aqui, ontem saiu um dado que 85% das creches têm previsão de falência. Olha que coisa importante. Olha que coisa importante, que dado importante. Não, você imagina. E as creches, eu sou um cara que tenho falado muito sobre esse assunto, você sabe disso. As creches, a partir do momento que você entende que as mães, na maioria, cuidam dos filhos, porque às vezes os pais abandonam os lares, né? Isso é um outro assunto interessante, porque o pessoal adora criticar negócio de aborto. Eu sou contra o aborto, mas o pessoal fala das mulheres fazerem aborto, mas quando o homem vai embora de casa, ele não é aborto isso? Deixar a mulher sozinha com as crianças? E o cara não paga nada por isso, ninguém critica. Mas aí a mãe fica com as crianças, e aí o que acontece? Ela não tem a creche para deixar. Como é que ela vai ver o sustento? É verdade. Complicadíssimo isso. Não é complicadíssimo. Complicadíssimo. Porque você tem que lembrar sempre o seguinte, qualquer movimento na sociedade implica em todos os aspectos de funcionamento da sociedade. Quando você proíbe criança de voltar para a aula, você está prendendo os pais em casa. Você está prendendo os pais em casa, está dificultando o ir e vir de uma porção de gente, né? Tá criando dificuldade de funcionalidade para todos os segmentos da... Um amigo meu, ele tem um negócio que é uma cantina de escola. Você imagina como é que tá esse cara? O sustento da família do cara é cantina de escola. Você imagina? Entendeu? Então é muito fácil eu chegar e mandar... A cadeia é muito grande, né, Lincoln? A cadeia é muito grande. E é muito fácil eu mandar um discurso, falar assim, não, vai abrir só o supermercado. Quer dizer, vamos bater palma para os donos de supermercado. Agora, o cara dono da cantina da colégio, o que ele faz? Entendeu? Então, esse tipo de incoerência, essa falta de equidade na maneira de gerir essas decisões, é que deixa a gente muito incomodado. Entendeu? Demais. É porque eu não estou na loja de roupa. Te perdi um pouquinho aqui, vai. Agora, o meu amigo tá. É porque eu não estou na loja de roupa, mas se eu estivesse na loja de roupa, eu tava lascado. Ou se eu fosse dono de cantina de escola, como é que eu vou fazer? Muito complicado. Mas muito complicado. Eu trabalho numa escola de formação profissionalizante, né? E tenho encontrado muitas dificuldades. Porque, por exemplo, as pessoas querem estudar formação de adultos, né? Mas, por exemplo, as crianças deles estão em casa. Entendeu? Então, não foram poucas os retornos que a gente tiveram de pessoas matriculadas que querem estudar, mas não podem estudar porque suas crianças estão em casa. Nem o EAD funciona. E não, nem o EAD funciona, porque tá bom, vou fazer EAD. É complicado. Quem vai segurar a criança lá fora do quarto? É complicado. A minha esposa agora, nesse minuto, ela está fazendo o dever de casa ali para a criança. Entendeu? Está fazendo o dever de casa para a criança. É violento.
É muito complicado, bem complicado. É, Muito bom, Lincoln. A gente vai terminar um pouco mais cedo hoje, porque daqui a pouquinho você tem uma live que está prometendo ser de arrebentar os corações. Diz aí pro pessoal com quem é. Cara, é nada mais, nada menos que Thales Roberto. 10 da noite, Thales Roberto, a gente vai fazer uma live aí sensacional. E aí eu vou terminar aqui um pouquinho antes para você descansar. Não, tranquilo. Para se preparar. Mas fala do Thales. Não, o Thales é um cara, assim, revolucionário. Talvez, assim, a última grande revolução do meio gospel, da música cristã no Brasil, tenha sido proporcionada pelo Thales, né? O Thales, ele trouxe canções que dificilmente no passado... Eu me lembro, por exemplo, de um grande executivo do meio, que ele falava assim, não, esse tipo de música é segmentado, essa música não vira. E a igreja toda brasileira canta as músicas dele, são músicas diferentes daquelas tradicionais que a gente chama de adoração. Ele sempre saiu da caixinha, né? Ele sempre saiu da caixinha. Saiu da caixinha total. É um cara que vem de uma experiência secular muito interessante, ele era backing do Jota Quest, e ali ele parece que pegou toda a maneira que o secular tem na intensidade musical da arte. E aí ele se aproveitou dessa experiência, tipo Paulo, né? Que pegou todo o conhecimento do grego, da formação que ele tinha ali, e quando ele vai pregar o evangelho, Jesus fala assim, não dá nem para os apóstolos, tem que ser Paulo, tem que ser um cara assim, com uma capacidade totalmente externa para poder comunicar com os gentios. O Thales é um exemplo semelhante, entendeu? O Thales, ele consegue fazer uma musicalidade totalmente diferente do que a gente vinha fazendo tradicionalmente, porque parece que ele absorveu um conhecimento lá de fora, colocou um conteúdo cristão, evangelístico, e, assim, revolucionou, bombou, né? Um cara que ele tem um sucesso estrondoso de números, assim, recordes, um negócio, assim, gigante. Aí dá pro pessoal aí qual é o link? Mídia, né? Falou. É só vir no meu Instagram, Lincoln Lira. Pronto, Lincoln Lira. No Instagram, @Lincoln Lira, vai assistir a entrevista, não, o bate-papo com o Thales Roberto. Eu estarei sentadinho de cadeira. Eu estarei sentadinho de cadeira, você anuncia a entrada. Porque depois esse link vai fazer parte do link overview, né? Lá na, vai fazer nos Sons e Produções. Dos Sons e Produções. Que, aliás, estreou hoje, né? Com a Ariane, né? Ariane. Um espetáculo, espetáculo de programa nos Sons e Produções com a Ariane. Muito bacana, ela dá palhinha de canção e fala de coisas muito interessantes. O papo foi espetacular. Ela tem muito conteúdo, né? Embora seja uma menina nova, jovem, ela tem uma experiência de vida bastante eclética, bastante intensa. Muito bacana, foi muito legal. Meu querido, então vai lá para descansar para a sua live. Obrigado para todos que nos acompanharam aqui até agora, para o Hugo Lisboa, para a Renata Mariano, para tanta gente boa que está conosco. Obrigado pelo carinho de vocês, também obrigado pelo pessoal que nos apoiou aqui pelo Facebook. E até a semana que vem com mais um Falando de Tudo. Eu não sei nem se o Lincoln está me ouvindo, mas está me ouvindo aqui.